Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. Bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Espero que você fique até o finalzinho. Vamos falar sobre um assunto muito interessante. Vamos tentar elucidar para você que está em casa. Quando a Bíblia fala de fruto do Espírito, e aqui eu estou listado, vou ler eles, porque às vezes a gente mistura. Não é tão fácil falar da cabeça, mas amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que é isso? A Bíblia, na verdade, fala como uma coisa só, o fruto do Espírito. Então, a pessoa, quando recebe o Espírito Santo, ela tem que ter isso aqui por completo. Ela vai ser uma pessoa alegre, ter paz, ter paciência, benigna, bondade. Vai ser uma pessoa fiel, vai ser mansa, vai ter domínio próprio. E as pessoas são esquentadas. Como é que o Espírito Santo trabalha isso na vida das pessoas? É só para quem é crente, aceita Jesus? Ou o fruto do Espírito também é derramado, é dado para quem não tem Jesus ainda como seu Salvador? Como é que o Espírito Santo trabalha tudo isso? Claro, vamos separar também a diferença disso dos dons espirituais, que são coisas completamente diferentes. Porém, vamos falar um pouco sobre isso tudo e elucidar para você e, claro, responder perguntas provenientes da internet de você aí de casa. Para falar um pouco sobre o fruto do Espírito, recebo ele que é pastor presidente da Igreja Evangélica Palavra Viva, Ministério Amor e Avivamento, pastor Luciano Costa. Bem-vindo, pastor, ao Antenados na Geral. Obrigado, André, os pastores aqui, amigos. Eu tenho certeza que Deus vai nos usar a favor daquele que nos assiste. E esse tema é muito interessante. E esse tema, para mim, é um tema que faz a diferença na vida de todo crente, de todo líder, todo pastor, toda ovelha. É esse que vai fazer a diferença na vida cristã e para testemunho da sociedade. É muito importante. Precisamos falar sobre isso. Para testemunho da sociedade, às vezes é melhor ter o fruto do Espírito do que os dons do Espírito? Do que os dons do Espírito? Qual o senhor acha que mostra mais para a sociedade? Porque o dom é dado por Deus. O fruto é gerado dentro de você, à medida que você tem comunhão com o Espírito Santo. Então é totalmente diferente, e o que faz a diferença para a sociedade não são os dons, mas sim os frutos na vida do cristão. A sociedade não quer ver você falando em línguas, não. Quer ver você manso, ver você alegre, ver você com paz. Vamos falar sobre isso aqui no programa, também com ele, que é pastor na Assembleia de Deus em Campo Grande, pastor Bruno Fernandes. Pastor Bruno, bem-vindo ao Antenados. Obrigado, é sempre uma alegria estar aqui cooperando com esse debate, com o Antenados, que produz uma edificação muito grande na vida de vários ouvintes. A gente tem aí um retorno muito grande pelas redes sociais, o pessoal sempre está comentando que está sendo edificado, sendo abençoado. E esse tema aqui é super importante, como já citou o pastor Luciano Costa aqui, porque nós somos a geração, acho que está buscando mais dom do que fruto. A gente tem que mudar a prioridade e buscar mais fruto e menos dom. Então eu fico muito alegre mesmo sempre de cooperar aqui. Eu sei que muita gente vai ser edificada em nome de Jesus do outro lado aí, assistindo esse debate. Vamos debater sobre isso. Vocês acham que isso é verdadeiro, é genuíno? Uma pessoa está cheia de dom, ela fala em línguas, ela tem revelação em tudo, mas ela não é fiel, ela não apresenta o fruto. Tem como, né, uma pessoa ter muito dom e pouco fruto? Vamos falar sobre isso no programa também de hoje, com ele que é apóstolo da primeira Igreja Batista Renovada em Vila Belga, aqui no Rio de Janeiro, apóstolo Edson Vasconcelos. Bem-vindo ao Antenados. Pastor André, os demais pastores, aqueles que nos assistem, é um prazer estarmos mais uma vez aqui para estarmos aí falando de um tema tão importante, né, como os dons do Espírito. E sabemos que, ao desenrolar desse programa, vamos falar muito sobre esse assunto que é fantástico. Seja bem-vindo, pastor. Também recebo ele que é pastor da Assembleia de Deus, Ministério Rehobote, pastor Ronaldo Alves. Pastor Ronaldo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, eu agradeço essa oportunidade. E como os demais pastores disseram, com certeza será bênção na vida de todos aqueles que estão antenados, né, no programa. E eu acredito que as pessoas vão poder fazer essa diferenciação de dons, né, e dos frutos. E aprendendo que é preciso muito mais gerar fruto do que trabalhar o dom. O dom Deus dá, o fruto tem que ser gerado. E aí depende de nós. A gente faz o contrário, a gente quer gerar o dom e quer que Deus dê o fruto. Deus me dá paciência. Você tem que exercitar a paciência, querido. Às vezes quando a gente peça, Deus me dá paciência, Ele cria uma situação para você ficar muito irritado para ver se você consegue controlar. Então uma coisa Deus dá, outra é gerada. Às vezes a gente mistura, pastor, realmente isso tudo. Mas André, o que dá ibope na vida do crente e no pastor e no líder esse tal do é o ibope dom. na igreja é complicado mesmo, né? A ovelha, ela considera o pastor bom, o pastor forte, é o que revela. E não que é sábio
temente a Deus, fiel nas finanças, fiel à esposa, que trata as ovelhas como assim, dão com carinho. Claro, na hora de exortar à altura como convém, mas elas valorizam mais o profeta, o pastor, que revela até coisas tremendas. Então, é esse que é o homem de Deus. Então, é o povo. Então, é demanda. Então, a demanda. Tem pessoas que já vão para um lugar esperando uma revelação, uma profecia. E se aquele dia, aquele trabalho, aquele culto, não houver uma profecia, uma revelação, aquele culto não foi bom. E aí cabe o quê? O pastor, o líder, ele vai ter que forçar uma barra. Então ele vai inventar lá, ó, Deus está livrando alguém de morte aqui. Toda hora Deus livra crente de morte. Meu Deus, toda hora. Toda hora. Ah, Deus está te livrando uma enfermidade. O diabo quer colocar uma enfermidade em você. Toda hora o capeta quer colocar uma enfermidade em mim. Você, quem não sabe disso? Porém, isso não é revelação, rapaz. Isso é jogo. Enfim, então, mas aí a pessoa recebe aquilo que vale. No entanto, nós precisamos, a igreja brasileira precisa exercitar os frutos para que a sociedade veja uma igreja unificada em Cristo Jesus. Uma igreja una, de fato e verdade. Vocês acreditam que isso talvez é uma grande importância, é o fruto, de fato, que revela a presença do Espírito Santo para a sociedade? Porque dentro da igreja a gente quer ver mesmo profecia, revelação, mas fora o pessoal não vê isso com bons olhos. É importante a gente salientar que existem duas maneiras de pregar o evangelho. A primeira é com palavras, falando Jesus é bom, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. E a segunda maneira de pregar o evangelho é através do testemunho pessoal, é através da vida. Todos nós somos uma carta aberta para quem passa e lê. E daí a importância de nós gerarmos o fruto do Espírito Santo. É interessante salientar também que não são frutos, é um fruto. A ideia que o apóstolo Paulo está querendo dar aqui é de uma árvore que produz um fruto, e esse fruto tem muitos gomos, semelhante aí, sei lá, uma tangerina ou uma laranja, que é um fruto só, mas tem muitos gomos. Então, é essa a ideia que o apóstolo Paulo está querendo dar. E é importante demais a igreja gerar os frutos, porque Deus é glorificado nos frutos. Quanto mais fruto o crente gera, mais vidas ele vai ganhando para Deus, porque é uma maneira de pregar. As pessoas vão ver que ele tem paz, que ele é alegre, que ele é controlado, que ele tem domínio próprio, e vão glorificando a Deus nisso. Então, é de suma importância o fruto. Acho que a gente tem que priorizar mais fruto, tem que pregar mais fruto, tem que falar mais sobre fruto. Tem a parábola, né, da figueira estéril, diz a Bíblia que Jesus está saindo de Betânia, vai para Jerusalém, ele tem fome, e a Bíblia diz que ele observa de longe uma figueira, ele vê que a figueira tinha muita folha, a folha era muito verde, a figueira era frondosa, daí Jesus se aproxima dela na expectativa de achar o fruto, desfolha, mexe na figueira e procura fruto, não acha fruto e amaldiçoa a figueira. O problema é que a gente tem hoje muita gente que está gerando muita folha e está gerando pouco fruto. Então, Jesus quer achar fruto e não folha. Então, Jesus quer achar fruto e não folha. Folha não alimenta. O que alimenta é fruto. O desejo de Jesus em nós é fruto. Então, eu tenho certeza que esse debate, quem está vendo do outro lado, vai ser forçado a começar a gerar fruto em nome de Jesus e não folha. Tem que regar esse negócio aí, crente, para ter fruto aí, apóstolo. Bom, eu vejo que tudo foi falado aqui, eu concordo plenamente, estamos de acordo sobre os frutos, mas nós sabemos que, inclusive foi um comentário do pastor que discutiu, eu não vou criticá-lo por isso, porque Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 7, ele falou que o bem que ele quer fazer, isso ele não faz, e o mal está sempre diante dele. E ele ainda vai mais adiante, ele diz que os membros, né, do seu corpo guerreiam, querendo, na verdade, ele quer conter, mas não consegue. Amados, eu creio que falar que vamos praticar os frutos do Espírito é fácil, mas não é forçadamente. Não é forçadamente. Isso é pelo Espírito de Deus, porque Paulo também, escrevendo a carta aos 2 Coríntios, ele diz que nós não podemos discernir as coisas espirituais carnalmente. Então, é um processo. Não quer dizer que o crente, ele está livre de uma discussão, de levar uma fechada. Eu não vou ser hipócrita, eu sou brabo. Se o camarada me fechar e... Vai pegar uma fechada, não vai nada. Eu não vou sair na pancada com ele, mas eu também não vou dar mole. Se você der mole, meu amigo, você apanha das ovelhas, as pessoas... Tem lugar que você tem que ser uma pessoa mais
coerente. Rígida, sim. É uma pessoa... Então, o que acontece? Se o pastor for um banana, acaba todo mundo subindo nas costas do pastor. Agora, o fruto do Espírito não é você falar a verdade para as pessoas, isso não é falta de fruto do Espírito. Porque você denunciar o pecado, denunciar o erro, isso aí eu creio que também gera fruto do Espírito. Então, eu entendo, na verdade, que o fruto do Espírito, além do que Paulo falou, a carta aos Gálatas, vai muito além, porque vai além do que você passar os envelopes no culto de membro, falando que o envelope é para isso, o envelope da cura, o envelope do não sei o quê, para enrolar o pessoal, é muito além disto, entendeu? Eu creio, é lógico, eu até concordo plenamente em bancar um programa de televisão, os pastores de rádio, enfim, para bem do Evangelho. Eu estou falando de enganos, porque, na realidade, às vezes você tem uma aparência de fruto do Espírito, mas lá no fundo não é nada daquilo. Então, nós vemos, por exemplo, qual é o pastor que pode dizer, eu sou e eu pratico o fruto do Espírito? Eu creio, amados, que é muito difícil praticar o fruto, na verdade, e ali na risca, porque sempre tem alguma coisa nos rodeando, alguma coisa para nos atacar, e sempre há alguém que escorrega. Eu acho que tem que ser colocado em foco então, aí, que a gente tem que... É uma questão a questão do fruto, sim, é uma questão de que a gente vai, como o proverbista disse, o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. É uma questão de que nenhuma árvore produz um fruto da noite para o dia. Mas é isso que eu quero concluir. Olha bem, nós estamos falando aqui de frutos do Espírito. Quais são os frutos da carne? Lá estão relacionados, né? Prostituição, e aí por fim. Tudo que vem na realidade, na palavra de Deus, sair dos princípios estabelecidos por Deus. Mas nós vemos, por exemplo, o que eu quero falar sobre o fruto do Espírito, que o homem, ele não vai dizer assim, olha, eu vou me esforçar para cumprir o fruto do Espírito, né, que vem aí, o que Paulo relaciona e muito mais. Então entendemos que o Espírito, o homem, para estar dentro da vontade de Deus e a operação do Espírito Santo de Deus nele, ele precisa nascer de novo. Isso não é algo forçado, porque você vai dizer aí, você vai falar, olha, aquele pastor, ele vive uma vida promíscua, aquele irmão, aquele tal, fulano de tal, é porque ele não nasceu de novo. Então, o que Paulo fala aqui é que os Gálatas, essa carta é direcionada aos Gálatas, que eles teriam que se converter e praticar justamente o que estava estabelecido na palavra. Então, amados, fica fácil para um membro da igreja, um pastor, isso nós estamos generalizando, relacionado a pastores e membros, a obreiros, etc. Não estamos fora disso aí. Membros. Porque, na realidade, quando o homem se converte, ele tem a ação do Espírito Santo nele, isso é a ação do Espírito. Ele, lógico, automaticamente ele vai cumprindo, porque o próprio Espírito denuncia que o que ele está fazendo é errado, então ele toma um caminho. Mas falar assim, olha, eu sou tal e que eu vou cumprir porque eu vou fazer, amados, se não for através da oração, da santificação e uma vida em Cristo, como Jesus falou para Nicodemos, o homem não consegue. Vamos rápido intervalo, a gente vai voltar falando um pouco sobre isso, que é interessante a gente parar para pensar. Daquele fruto do Espírito e os dons. E a minha pergunta é, o fruto, trabalhar, isso tudo que eu enumerei aqui, é só para quem é convertido? Só nisso, o Espírito Santo só trabalha o amor, a alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio em quem é convertido? E os dons? Muitas pessoas acreditam, tem gente que não é crente e às vezes tem sonho, tem revelação, dom e frutos do Espírito. É só para quem é convertido? Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando um pouco sobre isso. Não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta, segundo
Bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre o fruto do Espírito. Tem uma ilustração, uma história que acho que muitos pastores usam durante pregações, que fala bastante sobre esse momento desse debate. De uma criança que foi para a igreja e quando acabou o culto, ela chegou com a mãe e com o pai dela e falou assim: mãe, pai, vamos se mudar para a igreja, vamos morar aqui. A mãe falou: mas por quê? Porque aqui papai grita, papai rodopia, ele é feliz, ele me abraça, ele me beija, mas chega lá em casa, ele me bate, ele grita com a minha mãe. Então assim, na igreja ele tem os dons, apresenta tudo, é lindo, então eu quero morar na igreja, porque lá em casa os frutos, não tem nenhum fruto não do Espírito. É sobre isso que nós estamos falando. E a minha pergunta é a seguinte: como é que vocês entendem o agir tanto dos dons, da entrega dos dons do Espírito Santo, quanto o fruto, o desenvolvimento do fruto do Espírito Santo, pastor, de uma pessoa? É só para quem aceita Jesus como Salvador ou não? Até antes disso tem pessoas, eu não sei se é genuíno ou não, mas já vi pessoas que nunca foram crentes ou convertidos e Deus dá sonho, dá uma revelação de vez em quando. Como é que você entende isso? É só para quem é convertido ou não? Bom, começando pelos frutos, a gente precisa entender que o fruto, já diz o termo, fruto do Espírito. É o Espírito que gera o fruto na pessoa. E como é que começa esse fruto a ser gerado? A partir do momento que a pessoa tem vida de comunhão com Deus. Não existe nenhuma outra forma da pessoa gerar o fruto do Espírito se não for por meio da comunhão com Deus. Então, necessariamente, essa pessoa precisa nascer de novo e passar a ter uma vida de comunhão e relacionamento com Deus. Nesse relacionamento com Deus, nesse momento íntimo e pessoal, o Espírito Santo, que passa a habitar nessa pessoa que nasceu de novo, começa a gerar nela o fruto. Isso só é consequência, só pode ser consequência de uma vida de comunhão com Deus. Não tem como se gerar fruto se a pessoa não tem vida de comunhão com Deus. Então, a pessoa que não é convertida a Jesus, eu entendo que é muito mais difícil, porque ela não tem comunhão com Deus. Ela não tem comunhão com o Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo pode gerar? Porque ele vai gerar todo esse fruto de acordo com as verdades que ela começa a conhecer. A palavra de Deus, ela tem muita verdade, muitos ensinamentos, e aí ela começa a entender que ela precisa ter mansidão, domínio próprio, ser alegre, né, ter amor, enfim, toda a composição do fruto. Né? E em relação aos dons, né, dom já diz, é dádiva. O Espírito dá a quem ele quer. Pode acontecer, você levantou uma pessoa que não é convertida, não é crente. Tipo uma visão, Deus deu uma revelação, e aí? Primeiro, pode ser de Deus, como pode ser simplesmente uma visagem, coisa da mente, como pode ser também do mal. Até porque esse tipo de coisa acontece também dentro das igrejas. Tem pessoas lá que dizem que estão profetizando e essa profecia não é de Deus. Às vezes é da carne, às vezes até do inimigo. Então a gente precisa ter, aí nós vamos ver aí, discernimento de espírito para poder discernir o que é Deus, o que não é Deus, o que é carne. Esse é o entendimento que eu tenho. Eu acho que Deus dá avisos, né? A gente tem um exemplo na Bíblia Sagrada de Faraó, que era ímpio, que não era servo de Deus, e mesmo assim Deus deu 2 sonhos para ele, para avisar de algo que estava acontecendo, para alertar acerca da seca e tudo mais. Aí José veio, interpretou. Eu acredito que Deus pode dar um aviso a alguém, dar um alerta de alguma maneira. Agora, eu acho que dar dons do Espírito Santo para um ímpio, eu acho que não. Ele dá um aviso, dá um alerta, porque a pessoa tem um sonho, tem uma revelação, não é necessariamente que ela tem o dom de revelação. Perfeito. Entendeu? Então, eu acredito que Deus dá um aviso para a pessoa, às vezes, que não é convertida, porque eu já vi muitas pessoas que não são cristãos terem avisos tremendos de Deus, algumas se converteram após eles. Então, agora, dons do Espírito, Deus dá para quem recebeu Ele como Salvador. Aí, se depois que a pessoa recebeu o dom, ela vai pecar, ela vai se preocupar em gerar o fruto do Espírito, se depois que ela recebeu o dom, ela vai se preocupar em obedecer a palavra, em exercer, em usar o dom que Deus deu para ela de forma lícita, de forma correta, se ela vai se preocupar em manter a vida no altar, aí já é outra conversa. Mas eu acredito que para quem não é cristão, para quem não tem o Espírito Santo, Deus dá avisos. Agora, para cristão, para quem recebe, para quem levantou a mão um dia, aceitou Jesus, Deus dá dons. Então, então pode falar. Então, é essa. E a questão do fruto, né? Nós, como já foi levantada aqui essa bola, e eu vou dar mais um chute nessa bola, o fruto,
diferente do dom, né? O fruto é gerado, como disse o querido pastor aqui, o fruto é gerado dentro da pessoa, com o esforço da pessoa, uma ação também do Espírito Santo. Eu acho que a gente tem que priorizar mais o fruto, porque hoje a gente vive na sociedade odierna, a nossa sociedade é a sociedade do ter e do parecer. Então, o fruto não está na área do ter e do parecer, o fruto está na área do ser. O fruto é algo interno na pessoa. Então, a nossa sociedade está focando muito aquilo que a gente pode mostrar, aquilo que a gente pode exteriorizar. Daí o fato de tanta gente procurar mais dons do que frutos. Mas Deus não está preocupado com o ter, com o parecer. Deus está preocupado com o ser. Deus chamou Abraão em Gênesis 12 e disse: Abraão, sê tu uma bênção. Então Deus trabalha primeiro na área do ser. Então a prioridade de Deus na nossa vida é o fruto. Deus quer que a gente gere frutos. Uma coisa interessante, pastor Bruno, que eu acho nessa palavra que ele falou é que é difícil você enganar a pessoa no fruto do Espírito. Vou enganar, vou forçar a ser manso. Uma hora, porque se o cara quer, vou forçar a ser espiritual, é mole. Ele bota gravata, bota o suspensório dele, o sapatinho dele, vai para o culto, pula, grita, profetiza. Ele até consegue enganar. Mas dentro disso que eu listei aqui, fidelidade, mansidão, domínio próprio, meu irmão, não tem, o cara não consegue segurar muito tempo enganando a pessoa. Ou ele não é ter ou parecer, ou ele é aquilo, desenvolve aquilo, ou ele não é. Né? E é muito interessante. Um detalhe, pastor, colaborando com as opiniões dos colegas, sem menosprezar o ser humano, Deus usou a mula. Então aí já dá para ver que Deus usa aquele que quer. Se ele usou uma mula, então ele vai usar um ímpio, vai usar um ser humano. Se nós não independente, as pedras clamarão. Então, isso aí. Agora, falando uma vez mais e acrescentando sobre os frutos, o grande desafio é que nós temos uma raiz adâmica. Esse é o problema. A gente está falando aqui do fruto do Espírito, mas vem atrás, descendo um rolo ali, sobre as obras da carne. Então nós temos uma raiz adâmica, que você vê uma criança de 2 anos, quando ela quer ir para o chão, ela se enverga no colo do pai e da mãe. E dependendo, ela dá um tapa no rosto de quem estiver na frente. Como pode a criança de 1 ano e pouco, 2 anos, se envergar para querer descer? Olha a pirraça, olha a origem, olha o perfil do ser humano, como que é. Então, nós temos já uma raiz adâmica, pecaminosa, cheia de obras da carne. Então, nosso confronto dentro do fruto do Espírito não é com o diabo. O diabo vai usar situações para provar o nosso fruto. Agora, o nosso fruto é combatido com a nossa própria carne, que é as obras da carne, são muitas. Se for ver ali, porfia, prostituição, impureza, mentira, e aí desce o rolo, a lista é grande, porque nós somos pecadores do bom. Forte, então precisa do... É forte esse pecado. É forte. A carne, 3 inimigos do homem, já preguei: o diabo, o mundo e nós mesmos, a nossa carne. É muito forte isso. Paulo ele era um homem também ao extremo, né, terrível. E ele foi quebrado quando houve um encontro com Jesus. Nós vemos também em Atos Apóstolos um homem chamado Cornélio. Cornélio, ele era um gentio, e Deus já tinha comunicado que tinha que fazer uma obra na vida dele. E quando Pedro chega até Cornélio, Cornélio já está cheio do Espírito. Eles já estão realmente transformados e cheios, transbordando, melhor. E nós vemos aí que Pedro falou: como eu posso negar a batizar aqueles que o próprio Deus já batizou? Então nós vemos aí contra, tá, amados? Não existe aí. Aí tem pessoas falando: não, vamos até aqui. Daqui para cá já é o diabo, não sei o quê. Amados, tem coisas que é a operação de Deus, né? Multiforme, graça, operação do Espírito Santo de Deus conforme a vontade de Deus, como Ele quer. Então nós não vamos questionar e não dizer: Deus tem que fazer só assim, e daí para lá já é o diabo. Então eu creio que não que um ímpio vai ser usado pelo Espírito Santo de Deus, mas Deus pode transformar um ímpio mesmo antes que você chegue até ele. Por quê? Deus visita uma pessoa. Deus pode... Tem pessoas que se converteram em casa, foi para a igreja: olha, em casa eu tive um toque do Espírito Santo de Deus e eu confessei a Jesus. Eu vou dizer aqui para vocês... Mas isso tem uma semente, pastor. Semente, de uma rádio, de uma TV. Olha bem, alguém deu um DVD para ele. Um folheto. Não é vendo Fantástico.
televisão, Amado, jogo, mas Você quer Vasco, desenvolver o Brasil fruto do Espírito versus também. Flamengo. Aí não A gente dá. vai chegar lá no último bloco, mas quero como dizer desenvolver pra esse uma fruto coisa. também, né? Que a gente começa a Sabe, receber várias coisas daqui e não desenvolve, não sabe por quê. Ninguém na face da terra, amado, é inocente acerca de Deus e da salvação. Ninguém. Ainda que há os bloqueios satânicos, até o macumbeiro sabe que Jesus é o Salvador. Ele sabe e tem consciência disso. Só que eles não querem abrir mão dos demônios. Então, eu, por exemplo, há 32 anos atrás, 34 anos, eu morava na Zona Sul, eu morava no Flamengo, desde os 18 anos eu morava sozinho. E quando eu bebendo, fumando nas discotecas, Ipanema, na época que era a New York City, aquela coisa toda ali, na Visconde de Pirajá, eu vou dizer para os pastores e aqueles que estão nos assistindo, que quando Jimmy Swaggart estava pregando, eu gostava de assistir, eu não tinha relacionamento com o evangelho nenhum, eu era católico. Quando Jimmy Swaggart olhou para mim assim na tela e falou assim, Deus está falando com você, na tela, que está sentado aí no sofá, eu comecei a tremer e cair de joelho. Acabei de falar, então... Tu entendeu, amado? Então foi uma forma de Deus trabalhar. Então ali eu comecei a sentir algo de Deus. Então a questão, o mover do Espírito Santo de Deus não se questiona. Verdade. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Vamos questionar. Nós acho que tocamos no início, o apóstolo falou bem no início uma questão de uma pergunta que veio da internet. Uma pessoa falou, olha, André, o meu pastor é muito esquentado. Já bateu boca, já discutiu. Nós vamos falar perguntas práticas de pessoas que são ou um pouco esquentadas e tudo. Parece que a nossa tendência é entender, poxa, não desenvolveu o fruto do Espírito completo, um domínio próprio, mansidão, rapidinho já discute, quer bater, quer brigar, não sei o quê. Ainda mais se tratando de um pastor. Qual a opinião de vocês? Essa é a pergunta. Nós vamos debater e conversar sobre isso no próximo bloco. Mas antes eu tenho um recado para você. Veja só. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar a sua vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307. Lembre-se, no site, para se cadastrar, coloque o ID 110307 e torne-se um consultor hoje mesmo. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. Você está assistindo Antenados na Geral. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. Meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseio. Quando vocês me chamarem, quando orarem a mim, eu ouvirei. Quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, quando me buscarem de todo o coração. E em primeiro lugar, dou a vocês a certeza de que não vão se decepcionar. Nada é mais perigoso do que a ignorância sincera e a estupidez consciente. Martin Luther King. A demanda de consumidores por crédito em novembro recuou 5,5% sobre o mesmo período do ano passado e 7,9% na comparação com outubro, afirmou nesta quarta-feira a empresa de análise Serasa Experian. Segundo a empresa, os maiores recuos na procura por crédito ocorreram nas camadas de rendas mais baixas. A companhia também apurou retração na demanda em todas as regiões do país no mês passado sobre outubro. Os consumidores que ganham até R$ 500 por mês e os que recebem entre R$ 500 e R$ 1.000 reduziram demanda em 8,9% e 8,7% sobre outubro, respectivamente.
Os que ganham entre R$1.000 e R$2.000 tiveram queda de 7,2% e os que recebem entre R$2.000 e R$5.000 diminuíram em 6,8%. Estamos de volta, terceiro bloco do Antenados na Geral para todo o Brasil. Estamos falando sobre o fruto do Espírito. Uma coisa interessante da gente colocar aqui, eu listei aqui tudo que compõe o fruto do Espírito, é exatamente assim, nós temos que entender, é o fruto. Não são, embora a gente fale por força de linguagem os frutos, é uma coisa só. É que nem você pegar uma maçã não, ela tem casca, ela tem a massa, a parte de dentro, ela tem o caroço, ela tem o caule. Então, para você compor um fruto, você tem várias coisas juntas. E é exatamente isso o fruto do Espírito. André, eu amo, mas fidelidade não é meu grande. Então, querido, você tem uma maçã que não tem caroço, ou que não tem casca. Mas tem que ser uma coisa só. Você mas isso, André, é para provar que nós estamos num processo. Perfeito. Isso é para provar. Eu gostei do meu filho Bruno aí, o pastor Bruno, falou carinhosamente, um profeta de Deus, pastor Bruno, da tangerina, exatamente. Eu já tinha feito aqui, que eu sou mais de chique-chique, ia falar de jaca. A gente é uma jaca. Uma jaca, igual a jaca, manteiga, aquela que eu quero sair sozinho, delícia. Como quase um ano inteiro. Então, uma jaca, uma tangerina. Então, quer dizer, eu tenho, teria que ter 12 gomos. Eu só tenho 10. Então, eu estou no processo para conseguir mais 2, se fosse, exemplo. Vai crescendo. Então, eu vou crescendo, vou me aperfeiçoando. Todos nós, cada dia, mais e mais. E para isso, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que orar, eu tenho que desejar os frutos, eu tenho que trabalhar. Os frutos é como se fosse uma academia. Você tem que exercitar para você chegar na perfeição. E isso é diário, constante, até Jesus voltar. E a dificuldade quando o temperamento vai de contra, talvez, o que a gente entende como é o fruto do Espírito. Olha aqui a pergunta da internauta. Meu pastor é muito esquentado. Quem tem um pastor esquentado aí, levante a mão aí do outro lado da tela. O meu pastor é muito esquentado, todos nós sabemos, já disse, ele é pavio curto. Já bateu boca com muita gente, uma vez até na frente da igreja, com o pessoal que estava fazendo barulho durante o culto. Parou o culto e foi, para e bateu boca com os caras lá durante o culto, estavam fazendo muito barulho fora da igreja. Por ele ser esquentado é porque o Espírito Santo ainda não trabalhou o fruto da mansidão ou do domínio próprio nele. Como explicar essas reações fortes, às vezes incontroláveis? É temperamento ou ainda tem um espaço aí para o Espírito Santo trabalhar? Até é lógico que cada pessoa tem um temperamento e cada pessoa vai achar uma facilidade em exercitar um determinado gomo desse fruto do Espírito Santo. Porque às vezes é do temperamento da pessoa ser calmo. Às vezes é do temperamento da pessoa ser tranquilo. Tem gente, irmão, que eu não já é nem evangélico, é super calmo. Aí tá um trânsito terrível, todo mundo buzinando, gritando, e a pessoa tá lá, parece que nem tá com ela, nem tá acontecendo. Então essa pessoa, quando se converte, vai ter uma facilidade maior em uma área, talvez do domínio próprio, da paz e da mansidão, porque já é algo intrínseco da pessoa, da personalidade dela. É óbvio que a gente também, do outro lado, vai ter dificuldades em algumas áreas, porque quando já é do temperamento da pessoa ser sanguíneo, ela vai ter mais dificuldade em exercer, por exemplo, o domínio próprio, em exercer mansidão, porque uma coisa é você ser manso quando está todo mundo te tratando bem, outra coisa é você ser manso quando pisam no seu calo, e até na hora de reagir, você não pode reagir de uma maneira que vem envergonhar o evangelho, tem que ter uma reação cristã. Então eu acredito, como você falou aí, que a pessoa vai encontrar uma dificuldade. Esse pastor, com certeza ele deve ser sanguíneo, com certeza ele tem a cabeça um pouquinho mais quente, e aconteceu essa situação, e ele acabou perdendo o controle, mas ele não deixou de ser homem de Deus por isso, não deixou de ser pastor por isso, não deixou de ser escolhido por isso. Isso aí é algo que Deus está trabalhando na vida dele, e com certeza, paulatinamente, pouco a pouco, ele vai sendo trabalhado, e é lógico que a própria pessoa também tem que dar liberdade ao Espírito Santo para trabalhar isso na vida dela. Porque tem gente que entrega a sua vida a Deus com determinadas áreas, e ele guarda para ele outras áreas. Ele diz, não, eu deixo Deus trabalhar aqui, mas Deus não trabalha ali. Eu deixo Jesus entrar na sala, mas Jesus não pode entrar na cozinha que está uma bagunça. Então, a gente tem que entregar a casa toda para Jesus.
tem que entregar cada parte do nosso ser para Jesus, para Ele trabalhar, para o Espírito gerar o fruto em nós. Perfeito. Então, eu acredito que essa pessoa que está perguntando do pastor, não é que ele não tenha o fruto. Eu acredito que ele possivelmente tem o fruto, mas está sendo amadurecido o fruto. É algo pouco a pouco, é algo tempo a tempo. Como eu já falei, eu volto a repetir. Salomão falou, o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então, a vida do crente é querer sempre mais, querer alcançar a estatura de varão perfeito, é querer ser mais crente, é querer orar mais, é querer amadurecer o fruto que Deus já gerou nele. Agora, também fazendo uma analogia, eu acho também interessante, sobre esse exemplo dessa irmã aqui também, vendo o lado bom, eu sempre, talvez seja aquele cara manso, gosto de ver sempre o lado bom das coisas. Às vezes, eu não sei qual é o fato também, mas é uma coisa recorrente, tudo, o pastor quer proteger o culto, vai bater boca com eles mesmo. Se eu pegar a analogia do pastor de ovelhas, meu irmão, se aproxima lobo, o urso perto, é cajadada na cabeça. Então, assim, eu acho que ele talvez tenha até tido mansidão, domínio próprio, senão ele partia para dentro. Outra pessoa já tinha partido para dentro em briga e falou, querido, abaixa aí, o cara talvez nós levantou não a voz. sabemos Ele quis, o contexto, né? Mas não necessariamente um bater boca ou discutir quer dizer que a pessoa não tem domínio próprio. Talvez ela está exercendo domínio próprio ali mesmo, porque ela está discutindo, senão ela já tinha partido para a briga. Então... Pastor André, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 7, versículo 22 até o 24, diz assim: porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Amados, quando Paulo está falando aqui, ele está falando que há uma guerra dos membros. Há uma guerra. Então, o homem, ele só tem domínio se ele for dominado pelo Espírito de Deus. Então, olha bem, se nós questionássemos, for coisa de questionar, os teólogos poderiam questionar, ou aqueles que perguntam, Jesus quando entrou lá que estavam os mercadores, e ele meteu a chibatada e derrubou tudo no chão. Poderíamos dizer que, olha, aí alguém vai arrumar um jeito, não, porque Jesus... Amados, enquanto estamos neste mundo, somos sujeitos a tropeços carnais. Ninguém vai dizer assim, eu estou livre. Quando Paulo, ele ora a Deus e reclama do espinho na carne, Deus fala para ele, olha, Paulo, minha graça te basta. E quando o homem começa, eu fico muito com medo desses santarrões. Quando o camarada começa a dizer, eu sou tal, e nós temos exemplo, aí o camarada começou a proibir os mesmos tomar Coca-Cola, não é criticando não, tá? Isso e aquilo outro. Meu irmão, não é nada mais do que a mão de Deus. Quando o homem começa a achar que ele é melhor do que os outros, tem um outro aí também que começou a proibir televisão, aquelas coisas, na própria família aconteceu uma desgraça. Porque, na realidade, nós temos que pedir misericórdia a Deus, orar e não dizer que nós estamos livres de algum deslize carnal. Não estou querendo dizer que eu estou em pecado, não estou querendo que me justificar. Mas também não podemos dizer que estamos livres. Precisamos da graça de Deus, somos dependentes de Deus e temos que estarmos pedindo misericórdia, orando e cada dia mais pedindo o renovo espiritual para que essas tentações, essas ciladas, porque quando eu sou manso, meu irmão, pode acreditar que você vai encontrar um lá na frente que vai querer tirar você da mansidão. Uma história de uma certa irmã que ela diz, olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o pastor, irmã, não é por aí. Aí uma hora ela estava distraída e jogou um bocado de água no rosto dela. Pastor, e partiu para cima do pastor. A irmã não disse que Cristo vive em mim? Então, amados, quem errou, se foi a irmã, se foi o pastor, falar é fácil, praticar nós devemos praticar. Não é de boca para fora. Agora, o exercício vem assim. Eu falei até isso no início, apóstolo, é interessante a gente frisar isso novamente. Dom, e conforme nós vamos tendo comunhão com Deus e tudo mais, às vezes a gente nem procura falar em línguas. Embora, eu sendo assembleano, a gente tem o culto da busca com o Espírito Santo. Vamos lá, todo mundo fala. A gente tem isso. Porém, às vezes, de fato, o Espírito Santo, ele dá, é um presente a quem ele quer. Às vezes uma pessoa está aqui, está orando, às vezes está falando em línguas, ela tem uma visão, ela não procura ter uma visão. Deus dá uma revelação para ela. É uma coisa dada. Porém, assim, às vezes até inesperadamente, né? Porém, a questão do fruto é muito aquilo que nós falamos. Não é assim, Deus me dá mansidão, Deus me dá mansidão. Não é assim, querido.
Você vai estar um dia na rua, um cara vai te fechar, e aí? Tu vai buzinar, tu vai fechar ele ou tu não vai? E aí que você pratica, você exercita o fruto do Espírito na prática, não tem teoria ou busca. Vai acontecer uma situação, como é que você vai se segurar naquele momento? É assim que eu vejo, pelo menos. Não é uma coisa que eu vou buscar ser manso. Não tem quem busque ser manso. Na hora que o negócio acontecer, você segura ou não segura uma situação? E aí que você pratica e vai dando. Deus faz isso, faz muito isso. Faz. A grande receita desse bolo é uma só. É o nível de comunhão que a pessoa tem com Deus. É isso aí. Se você está em comunhão, Jesus vai dizer em João 15:5, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se você quer apresentar o fruto que está gerado em você, você tem que estar em Cristo e ele em você. Ou seja, a palavra de Deus tem que estar em você. A grande receita é essa. Se eu sou um crente, que eu perco 3 horas de Facebook, 2 horas de televisão, 5 horas com futilidade, mas não perco 1 hora lendo a palavra de Deus, se eu não tenho comunhão com Deus e com a sua palavra, como é que o Espírito Santo vai gerar esse fruto? Então, essa comunhão é que vai dizer e que vai me capacitar, mostrar o fruto que o Espírito está gerando em mim. A boca fala o que o coração está cheio. Na hora do vamos ver, na hora que você é provocado a perder a sua mansidão, o seu domínio próprio, qual vai ser a sua reação? Você só tem, ou você só dá o que você tem. Você tira do teu tesouro coisas boas se o teu tesouro for bom. Se o teu tesouro não for bom, se você está vazio de Deus, você vai fazer o quê? Você vai buzinar na hora da fechada, você vai querer fechar também. Mas se você está cheio de Deus, da palavra, o fruto do Espírito vai se manifestar, porque é fruto do Espírito, não é teu. Se o cara me fechar, eu chamo ele só de endemoniado. Olha bem, na realidade, só vou fazer isso. Olha bem, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos falando muito sobre o fruto do Espírito. Amados, amor é fruto do Espírito? Praticar o amor? Tá bom. Jesus Cristo dá um exemplo. É um certo homem viajante, os salteadores deram sobre ele, ele caiu ferido. Aí fala que passou o sacerdote, olhou, passou de largo, e o levita também. Aí passou ali o quê? Um samaritano. Aquele samaritano pegou aquele homem, passou sobre ele o azeite, o vinho, sobre as feridas, levou ele para uma estalagem e deu algum dinheiro e disse, olha, cuida dele. Quando eu voltar, se estiver devendo alguma coisa, eu assim faço. Jesus falou, olha, aquele realmente que quer ajudar o próximo, quer manifestar o amor, faça como esse tal. Então, amados, se fala muito de amor e fruto do Espírito. Quando passamos por uma pessoa na rua sofrendo, um mendigo, alguém sofrendo, será que esse amor da igreja está ao ponto de pegar aquela pessoa, botar no carro, levar para algum lugar, ou até mesmo colocar em sua própria casa? Forte. Entendeu, amados? Porque o amor de Jesus Cristo é ensinado, o fruto do Espírito, chega a esse nível. Não é somente naquilo que nós debatemos, mas até este nível. Muito bom. Vamos para um rápido break, depois nós voltamos falando um pouco sobre isso. Eu vou querer falar um pouco sobre uma coisa muito interessante, sobre os desequilíbrios, tanto na questão do fruto quanto do dom do Espírito. Quer ver? Eu vou deixar 2 exemplos para você. No fruto do Espírito tem uma pessoa que mandou aqui. Por exemplo, o esposo não é fiel a ela, não tem fidelidade. Mas ela fala, é um bom esposo, me trata bem, me ama meus filhos, me sustenta. Então, tem muita gente assim, poxa, ele é tão bom comigo, me dá presente, lembra de mim tudo, mas não é fiel. Qual o perigo de ter desequilíbrios? Eu vou para o dom do Espírito também, que tem muito desequilíbrio quando a gente pensa em uma igreja local, numa comunidade. Todo mundo fala em línguas, reteté, mas não tem tanto discernimento do Espírito. Quando você desenvolve muito um fruto ou muito um dom e não desenvolve o outro, qual tipo de problema podemos ter? Por isso que é bom a gente tentar desenvolver todos de uma vez só, se é uma comunidade, uma igreja, os dons do Espírito, se é na questão pessoal, o fruto completo. Falar, eu já amo as pessoas, já sou bom, tá bom demais. Não tá bom não, você tem que ser fiel, você tem que ter os outros gomos aí dessa tangerina, tá bom? Vamos para um rápido break, daqui a pouco voltamos ou os outros dessa jaca, a jaca é melhor também, maior, né? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, Antenados volta já. Já posso ouvir
Esse é o último bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre o fruto do Espírito, mas você quer desenvolver, quer aprender um pouco mais sobre a Bíblia e quem sabe trabalhar o fruto do Espírito na sua vida, você pode ler a Bíblia, e a leitura da Bíblia é a melhor coisa que tem para isso, porque você se aproxima de Deus, e você pode ler a Bíblia no próprio celular, é muito fácil, envie a palavra Bíblia para o número 49810 por SMS, que você receberá todo dia no seu celular, versículos bíblicos, pensamentos e até guias de leitura bíblica para você ler no ano inteiro aí a sua Bíblia. Quer ver? Veja esse vídeo. Receba mensagens de sabedoria e fé da Bíblia em seu celular. Basta enviar a palavra Bíblia para 49810. Você vai receber um SMS. Responda sim. Aproveite, os 7 primeiros dias são sem custo. Busque a sabedoria na palavra de Deus. Envie Bíblia para 49810 e assine. Só enviar a Bíblia para 49810 e você receberá todo dia no seu celular. Lembrando que a primeira semana é totalmente gratuito. Se você quiser parar ou entender melhor, você tem os comandos de sair ou de informação para saber melhor como funciona também a tarifação desse serviço de SMS. A gente estava falando no último bloco, os pastores, sobre a questão que aí também é muito interessante de ter o equilíbrio entre todas essas coisas. Eu mencionei em 2 situações. A questão dos dons do Espírito, nós estávamos falando isso no intervalo, da gente entender que às vezes vai numa igreja que tem pessoas falam línguas estranhas e é muito reteté, mas às vezes você vê que de fato não tem tanto discernimento do Espírito. Aparece aí alguma coisa estranha e não tem ninguém que vai lá e exorte, fala, olha, isso aqui não, por quê? Porque se tem muito um dom, se trabalha muito um lado e o outro não. Do mesmo modo, o fruto do Espírito, nós temos uma moça que até mandou aqui falar, olha, eu tenho um marido que tem um problema de fidelidade, mas ele é tão amoroso, ele cuida tão bem de mim, então pode aquele cara que tem problema com infiel, com fidelidade, mas segundo ela, ele me ama, né? Ele me trata muito bem os nossos filhos, parece que ele desenvolve muito algumas partes, mas uma principal fidelidade não. Escrito aí nessa mensagem dessa pessoa, dessa mulher, de repente ele tem até uma patologia, alguma coisa assim, que precisa ser tratado de forma psicológica, né? Se ele é um marido tão bom, é um pai tão bom, mas é infiel, tem alguma coisa errada. E quanto à questão do dom, do exagero, a gente tem muito, eu estava falando aqui no intervalo, que às vezes o que acontece nas igrejas é que as pessoas querem que todo dia Deus trabalhe do jeito que elas querem que Deus trabalhe. Às vezes as pessoas engessam Deus de uma maneira, não, Deus tem que sacudir tudo, tem que, no nosso pentecostalês, tem que explodir tudo, tem que virar tudo, tem que acontecer, tem que todo mundo falar em língua, tem que todo mundo pular, tem que todo mundo rodar, todo culto tem que ser assim, e às vezes não. Às vezes Deus quer falar numa brisa, igual falou com Elias, passou o vento, passou o fogo, passou o terremoto, Deus não estava no vento, Deus não estava no fogo, Deus não estava no terremoto, e Deus estava na brisa suave que falou com Elias. Só que o problema que a gente observa aí, é que tem muita gente que quando Deus não quer usar ela de um jeito, ela tenta usar Deus do jeito que ela quer. Então, quando tem gente que cria uma expectativa, uma expectação em cima dele, de que, por exemplo, ele é um camarada que revela, e aí todo culto ele revela, todo culto tem que revelar. Aí o dia ou o culto que Deus não quer dar uma revelação, ele mesmo tenta revelar alguma coisa dele, aí joga em direta, aí olha para a grávida e fala assim, olha, se não for menino, vai ser menina. Deixa eu te digo, será homem, se duvidarem, será mulher. Então, acontece muito isso, essas discrepâncias, esses exageros no nosso meio. Isso infelizmente acontece. Agora, voltando para o caso da mulher, eu acho que esse marido dela ele precisa ser tratado. Ou então, se ele atrai, ele não ama tanto assim. Se é algo que parece aí, a gente não tem o contexto, mas parece que é algo reincidente, é algo que é praticamente uma vida que ele tem fora. Eu acho que ou ele precisa ser tratado, ele não ama tanto assim. Sem contar que ela está tolerando isso, né? Isso aí, a médio e longo prazo, ela sim tem o fruto do Espírito. Ela está cheia. Então, ela está tolerando isso aí, ciente do caso. Ela tem que buscar mudar isso aí. Com certeza, ela não pode aceitar esse quadro. Não é porque ela está bancando, porque está cuidando, pagando luz, dando comida, colégio e carro, que vai... Porque é isso aí. Porque não é inaceitável. Ela tem que ter amor próprio, né? Vem influências negativas para o lar, mediante uma situação dessa. Pode vir até uma doença terrível, sexual para ela por causa disso. E uma coisa é ter temperança, paz, domínio próprio. Outra coisa é ser bobo. Outra coisa é ser besta. A gente não pode confundir as coisas. Fruto é uma coisa, ser bobo, besta é outro. Então, eu achei que ela tem que tomar uma atitude. Em relação a essa mulher, eu vou dizer, ela está em perigo,
porque se é infidelidade na área sexual, o marido pode trazer para ela uma doença, uma AIDS, como é o que mais tem acontecido. Então, na realidade, ela está olhando o lado bom, que ele está botando feijão, arroz, está enchendo a geladeira, dando roupa e cuidando das crianças, isso é dever dele. Mas outro dever é ele honrar a família. Perfeito. Então, se ela realmente está se prestando a esse papel, ela está se igualando a ele. Então, o meu conselho, se ela é evangélica, bota contra a parede, cara. É isso aí, bota contra a parede e pergunta o que ele quer da vida. Se ele realmente ama esta pessoa, ele vai deixar as pessoas lá fora, a mulher da prostituição, e vai viver só para a família. Então, se caso ele não quer honrar a família, meu irmão, ela pede o divórcio e vai cuidar da vida dela, vai trabalhar, arruma um serviço, entendeu? E vai cuidar da família. É duro, mas viver na honra é melhor do que viver comendo migalhas do diabo. Essa é a minha palavra para ela. Por outro lado, falando do reteté, né, que falaram aqui, a gente está falando dos desequilíbrios, né? Às vezes você foca muito em um e não tem os outros. Bíblico, é maravilhoso. Existem pessoas que realmente Deus usa poderosamente, mas não podemos nos firmarmos em revelações, em profecias, porque a verdadeira profecia é a palavra de Deus. Eu creio que profecia, uma revelação, são consequências de um culto. Deus pode falar, não existe... o dia tal é o dia que Deus vai falar. Deus fala onde Ele quer, quando Ele quer, a hora que realmente Ele quer. Já aconteceu de pessoas na rua entregaram, Deus falou isso, e é verdade. Agora, existem pessoas, muitos loucos, pessoas que realmente já se desviaram do Evangelho, de tanto pregar mentira, endemoniados, e acabaram desviando as outras pessoas, e elas também já estavam desviadas, só saiu de perturbar no seio da igreja. Então, isso aí cabe aos ministros, aos pastores, né? Principalmente os presidentes, estarem monitorando as suas congregações, né? Vendo o que está acontecendo, a criancice, a mentira, porque, na realidade, se tem reteté e não tem conversão de almas, não está exercendo o fruto do Espírito na comunidade, não é verdade? Não dando testemunho, então não adianta nada. Eu acho que às vezes isso é até provocado pelo líder, porque eu sou um evangelista itinerante. E eu já fui convidado para pregar em igrejas, e aí quando eu cheguei na determinada cidade, o pastor falou comigo assim, olha, aqui o povo gosta que revele, aqui o povo gosta que tenha revelação. Eu falei, eu tenho então uma grande revelação. Ele, Deus já te deu? Eu falei, já me deu. Sempre me dá, todo dia eu me debruço na revelação. Ele falou, qual é? Eu falei, a palavra de Deus. Ele olhou para mim, ficou meio assim, daqui a pouco começou o culto, me passou para me pregar, preguei, falei a palavra, acho que 2 vidas ou 3 pessoas se converteram nesse dia, foi uma bênção, mas não revelei, nunca mais voltei. Mas fiquei com a palavra, e isso que vale. Eu acho que às vezes a liderança, no intuito de encher a igreja, acaba provocando esses exageros. André, eu tenho uma preocupação fotográfica para ficar revelando. Eu tenho uma preocupação muito grande com a igreja evangélica, por conta de a igreja é um corpo, a igreja é um corpo. E no seu corpo, na sua multiforme graça, ela trabalha de várias formas. Então é culto de avivamento, é culto de libertação, é culto da família, é culto evangelístico, é ar livre, como fizemos agora dia da Bíblia, na rua, passeata, faixa, mais de 20 faixas, carro de som, orquestra, enfim, aí tem simpósio de evangelismo, aí tem mini vigília, escola bíblica, a escola bíblica dominical, aí tem culto no lar. Então a igreja é isso, é o seu corpo bem distribuído e o cabeça sendo Cristo. Então não é uma coisa, lá não é a igreja não pode ser uma especialidade, e lá é bom em revelação, eu vou na outra igreja que lá é bom em prosperidade. Não, a igreja ela é boa em tudo, porque Jesus é o cabeça e ele é bom em tudo. Se ele é bom em tudo, o corpo vai ser bom em tudo. Só. Então a igreja evangélica, a igreja de Deus, ela é boa em tudo. Ela não pode ter uma especialidade. Não pode, porque ela é o corpo. Então ela vai ser só a mão, só o braço, só o bíceps e a perna fininha, igual aquele cara que malha, fortão e aquela... Não. Vai ser esse tipo de crente? Não, Jesus não é assim e o crente não é assim. Ele é todo composto. Um abraço, vamos lá. A gente chegou a 1 minuto para terminar esse programa Antenados Geral de hoje. Foi muito interessante a gente diferenciar, entender o equilíbrio e como devemos para desenvolver o fruto do Espírito. Lembrando mais uma vez que você quer paciência, mais do que dar paciência, Deus te dá uma oportunidade para exercer paciência. Ele trabalha muito assim. Da tribulação, então, quando você tiver isso, exerça paciência, benignidade, enfim, o fruto do Espírito
como um todo, que você será um crente melhor e tem que ser um crente malhado por completo, não é malhado em cima e perna fininha embaixo não, como falou o pastor Luciano aqui, tá bom? Pastores, obrigado pela presença de vocês hoje aqui no Antenados na Geral, foi muito bom. Se na volta que o trânsito está ruim, se buzinarem, não tranquem, não buzinem de volta, vamos André, exercitar, Não tá feche ninguém, não feche ninguém, Isso, não pode briga, fechar ninguém. Deixa eu só tranquilo, deixar um não faço abração. isso. Claro. Quero mandar um abração às minhas ovelhas que estão lá fazendo um mutirão, cheio dos frutos do Espírito. Viraram domingo, acabou o culto, limparam a igreja, tiraram os bancos e começou. E tá lá essa semana, hoje quarta-feira vai ter igreja linda, um grande culto de adoração ao Senhor e graças aos frutos daquelas amadas ovelhas. Obrigado. Maravilha. Beijo, Obrigado, ovelhas. pastores, pela presença de vocês. Obrigado pela sua presença e a sua audiência. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. The plastic with it, no tags, logo. So grown and classy fitted, Levi and Polo. They think I'm riding dirty because I'm whipping right. They see the down that's with me. Homie, that's a wife. Feeling something like a blessing in disguise. You open up your eyes and your dreams will come alive.